Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Estamos no domingo da 11ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é de Mateus, capítulo 9, versículos 36 até o versículo 8º do capítulo 10. Atenção! Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse Jesus a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a primeira leitura deste domingo está no livro do Êxodo e nos mostra a chegada do povo de Deus diante do Monte Sinai. Ali o povo acampou enquanto Moisés subiu a montanha. Para a Sagrada Escritura, a montanha é sempre o lugar do encontro com Deus. É a ideia de elevação, de altura. O homem se eleva, Deus se revela. E assim, o Senhor oferece a Moisés no alto do Sinai as palavras da aliança e garante a Moisés que aquele povo que viveu por tantos anos a dureza da escravidão no Egito, agora, recebendo e vivenciando as palavras da aliança, eles vão encontrar a verdadeira liberdade. É muito claro pelas palavras do Êxodo que a grande liberdade, ela começa no interior da gente. Quantas vezes nós estamos fora das grades, fora do espaço, do território da escravidão e vivemos como pessoas presas. Porque o nosso interior já se tornou prisioneiro de tantas situações, de tantas lembranças, que não permite que ele vá adiante, mesmo tendo as portas abertas. E quantas pessoas trancadas fazem a experiência da verdadeira liberdade. Prova disso está nas nossas congregações que vivem enclausuradas. Encontramos homens e mulheres que vivem o ideal cristão da contemplação, do trabalho, isolados do mundo, separados do mundo por uma grade, se unem ao mundo pela força da oração e podem ajudar o mundo, porque dentro do claustro estão intimamente ligados a Deus.
Assim, a gente percebe que não são grades que definem o livre ou o prisioneiro. É um estado da alma que encontrou a aliança. Quer dizer, que deixou ressoar em si e transformou em vida as palavras que Deus apontou como caminho de libertação. Na carta aos Romanos, São Paulo então nos assegura que o homem pode viver esta boa nova, que o homem pode viver este novo tempo da sua vida, tempo de libertação, porque por meio de Jesus Cristo nós fomos regenerados e mais, reconciliados com o Pai. Não vivemos como homens culpados ou escravizados à vontade de Deus. Fomos regenerados. O pecado já não tem mais força sobre nós, porque o pecado agora pode ser por Deus absolvido. Basta o homem assumir suas culpas e se arrepender, que a graça vai te transformar e te santificar. Precisamos. Cada vez mais vemos a carência que o mundo possui de homens e mulheres verdadeiramente livres pela força da palavra, pela força da aliança. O mundo carece de homens e mulheres verdadeiramente regenerados pelo Pai. Por isso, o Senhor diz no Evangelho deste domingo: a messe é grande e os operários são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie operários para a sua colheita. E esses operários não são simplesmente sacerdotes e freiras, bispos e diáconos, todo o povo batizado. É chamado a ser arauto desta boa notícia, de ser um missionário do Pai, levando a muitas vidas o conhecimento da aliança, a possibilidade de nos regenerarmos com o Pai. O batismo está intimamente ligado à missão. E o Senhor, neste domingo, então, chama para si 12 homens. Na Sagrada Escritura, o número 12 é o número da missão. Ou seja, o Senhor nos envia em missão. E o que Ele deseja destes apóstolos e de todos nós que viemos depois? Primeiro, não vamos à cidade dos samaritanos e nem à cidade dos pagãos. Quer dizer, nós vamos primeiro evangelizar a nossa casa, a nossa gente, para depois a gente ir para a casa do outro, para a terra do outro. E depois aos perdidos, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos começar a evangelizar os nossos. E o reino de Deus, então, será a grande notícia que levaremos ao coração das pessoas. E como faremos as pessoas, então, acreditarem na boa nova do reino de Deus? Curando os doentes, ressuscitando os mortos, purificando os leprosos, expulsando os demônios. E tudo fazendo de graça, porque tudo nós recebemos de graça. Pelo bem que praticamos, não cobramos. O maior pagamento para quem faz o bem é ver a felicidade do outro, é ver a vida do outro revestida de dignidade, ver a vida do outro de pé. Curai os doentes, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. Então a gente percebe com muita clareza que o reino de Deus é um reino de perfeição. É isso que nos assegura a aliança, porque o homem escravo é o homem que teve tolhida a sua perfeição. E é por isso que Jesus veio ao mundo, diz-nos Paulo hoje na carta aos Romanos, para nos regenerar com o Pai. Assim, vivendo da aliança e nos regenerando com o Pai, teremos condições de apontar ao mundo o caminho da perfeição. Expulsando os demônios, quer dizer, retirando da vida das pessoas tudo aquilo que as oprime. Curando os doentes, quer dizer, renovando, recriando a criação. Ressuscitando os mortos, destruindo toda e qualquer cultura de morte. E tudo isso dentro da gratuidade. Você, então, hoje, é convidado, primeiro,
a assumir as palavras da aliança para conseguir se libertar de tudo aquilo que ainda te escraviza. Segundo, assumir seus pecados e se arrepender, se regenerando com o Pai. Terceiro, orando para que aqueles que se encontraram com Cristo tenham o desejo de serem arautos, missionários do Evangelho. Quarto, trabalhando para resgatar a criação, para devolver ao mundo a perfeição que o pecado nos roubou. E tudo isso na gratuidade. Como é linda a palavra de Deus, como Deus nos ama. E que você nesse domingo, se sentindo amado por Deus, possa dizer a Ele: eis-me aqui, Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Venha sobre você e abençoe mais esta semana. A bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.